Olá, já começou a funcionar aqui na Univale a unidade aí de coleta de sangue do Hemosc, uma parceria do Hemocentro de Santa Catarina com a Prefeitura de Itajaí e também com a Universidade do Vale do Itajaí. Aqui no estúdio eu vou conversar com o professor Alexandre Geraldo, que é coordenador técnico do Hemosc em Blumenau e também professor do curso de Biomedicina aqui da Univale. Obrigado pela sua presença, professor. Obrigado também. Professor, essa é uma conquista importante para o Hemosc de Santa Catarina, ter uma unidade fixa, onde uma vez por semana as pessoas podem doar o sangue? Sim, com certeza é muito importante isso para toda a comunidade, né, que está agora recebendo essas coletas externas, né, realizadas aqui no município. É bem importante, né, até esclarecer a população que antigamente era realizado o quê? Essas doações de sangue através do ônibus, né, que ficava em frente ao Marieta. Né? Agora, essas doações de sangue são, na verdade, realizadas nessa unidade, nesse na verdade, ambulatório, né, que está sendo cedido temporariamente todas as segundas-feiras para o Hemosc poder realizar essas coletas externas. Então, como que funciona? A equipe do Hemosc vem até o local, instala seus equipamentos, né, monta essa estrutura, realiza essas coletas. Ao final desse dia, eles recolhem esses equipamentos, pegam novamente esse sangue que foi coletado e é levado até para Blumenau para ser processado. Uhum. Como é que funciona na questão da pessoa que quer doar sangue? Existe um limite, uma senha, a pessoa chega, ela recebe uma senha, é isso? Sim. O horário de atendimento vai ser todas as segundas-feiras, das 9 horas da manhã até o meio-dia e no período da tarde, das 13h30 até as 16 horas. Então, no período da manhã vão ser ofertadas 30 senhas e no período da tarde, 30 senhas. Então, durante esse período, as pessoas vão ser atendidas com esse número de senhas. Qual é o perfil da pessoa que pode doar sangue hoje, professor? Existe, assim, bastante dúvida com relação a isso. Às vezes a pessoa tem baixo peso, quer doar, mas qual é o perfil da pessoa? Bem, o primeiro perfil é a vontade de doar. Né? A primeira, esse desejo, né, de realizar essa doação de sangue. Isso é o fundamental. O segundo é que respeitar também a questão da idade. Né? As pessoas têm que ter entre 16 a 69 anos. Pessoas com 16 e 17 anos têm que comparecer ao local com os pais, né? Ou o pai ou a mãe, né? Todo doador de sangue tem que apresentar um documento de identidade, né, oficial com foto, ou seja, o RG, pode ser carteira de motorista, o passaporte, né? O CPF, só ele por si não é válido, porque ele não tem a foto, isso é importante o doador saber. Em questão do peso, o doador ele tem que ter no mínimo 50 quilos, né? Então, existem vários critérios que são analisados durante o processo da doação de sangue, né? O uso de medicamentos, né? Enfim, vários critérios que são importantes para garantir a segurança do doador e do receptor de sangue. Quem tem um histórico já de doença que atinge diretamente o sangue, que tipo de doença, assim, por exemplo, hepatite C, hepatite B, essa pessoa não pode ser doador, é isso? Isso, em relação às hepatites C, por exemplo, a hepatite C, né, ela realmente impede para que a pessoa possa doar o seu sangue, assim como o HIV, né? Se a pessoa tem confirmado já o vírus do HIV, realmente ela não vai poder já doar o seu sangue. Hepatite C seria a mesma coisa, ou então alguém que tenha sífilis, né, confirmada, né? Ou então Chagas, né, malária, são doenças sorológicas que são avaliadas durante a triagem. Né? Agora, professor, como é que é essa logística? Assim? O sangue sai daqui, por exemplo, dessa unidade que abriu agora, ele vai para o Hemosc do Blumenau, a unidade do Hemosc lá de Blumenau, que faz a triagem, é isso? Aí é feito todo o exame sorológico, é isso? Isso, no estado inteiro funciona essa coleta externa como está sendo realizada aqui. Então, esse sangue, ele é enviado para Blumenau. Lá, as bolsas de sangue, elas vão ser o que a gente chama de processadas, elas vão ser fracionadas. Porque dentro desse sangue que foi coletado, existe, na verdade, o que ali dentro? A parte líquida, que seria o plasma, as hemácias, né, que seriam aqueles glóbulos vermelhos, né, e as plaquetas.
né? Então, em Blumenau, esse sangue ele vai ser fracionado. Dessa única bolsa, nós vamos separar dali transferir somente o plasma para uma outra bolsa, somente as hemácias para uma outra bolsa e a plaqueta para uma outra bolsa. Por que nós fazemos isso? Justamente para otimizar o uso do sangue. Então, necessariamente, um paciente que está com anemia, ele não precisa, ele precisa somente das hemácias, ele não precisa da plaqueta ou do plasma. Então, aquela plaqueta pode ir para um outro paciente, o plasma para um outro. A gente sempre diz que uma única doação, ela pode salvar aí, no mínimo, 3 vidas. Né? Porque são 3 pacientes que podem ser beneficiados com aquela doação, no mínimo. Uhum. E no momento da coleta do sangue, da bolsa de sangue desse doador, nós coletamos também algumas amostras desses doadores, justamente para fazer o quê? A tipagem sanguínea desses pacientes. Nós aí sim vamos realizar a sorologia para hepatite B, HIV, sífilis, chagas, malária, né? São realizados esses exames que conforme preconiza a própria legislação. Houve uma época que no Brasil não se fazia esse exame, principalmente do HIV, na realidade, que a hepatite C já é uma doença mais antiga de conhecimento, né, professor? Por isso, muita gente foi contaminada, como o Betinho, o Enfio, né, foram contaminados na transfusão, né, professor? Sim, há muitos anos atrás, principalmente ali na década de 80, realmente não eram realizados esses exames, até porque não se sabia muito nem o que era, né, o HIV. Então, infelizmente, houve, né, nessa época, essas transmissões, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, houve isso, e que proporcionou, na verdade, esse risco, né, de transmissão através do HIV, do vírus do HIV através da transfusão, proporcionou um avanço tecnológico em cima dos exames laboratoriais, porque houve uma grande preocupação, né, o próprio Betinho foi foi uma grande pessoa que brigou muito por isso, que esse sangue fosse, na verdade, testado para o HIV, e ele também brigou muito para que não houvesse um comércio do sangue, né? Ele falava muito isso para que o sangue, as pessoas não tivessem nenhum tipo de benefício em relação à doação, justamente para evitar, né, esse tipo de transmissão desses vírus. Hoje existe uma legislação já específica quanto a isso? Existe uma legislação, a legislação brasileira, ela é muito bem elaborada, muito bem detalhada, existe toda uma coordenação, uma equipe no próprio Ministério da Saúde, são pessoas técnicas, né, que executam a análise desses critérios para doação de sangue. O Brasil, a gente pode dizer que ele é uma referência, Santa Catarina é uma referência em hemoterapia para todo o Brasil, justamente porque nós temos uma legislação muito boa, muito ampla, né, no sentido de você conseguir detectar várias falhas para que aquele sangue, né, não seja liberado de forma errada. O Brasil, inclusive, ele auxilia outros países, como, por exemplo, o Paraguai. O Brasil auxiliou na reformulação da legislação do Paraguai, auxiliou até outros hemocentros na própria África, né, na elaboração. O Brasil, a gente pode se orgulhar que ele é uma referência nisso no mundo. Agora, as recentes campanhas, né? Hoje a mídia bate muito em cima da doação de sangue. O Ministério da Saúde, né, também faz muitas campanhas. Isso fez com que o número de doadores aumentasse, professor? Sim, as campanhas naturalmente, né, favorecem e proporcionam um aumento no número desses doadores, né? E claro que o esclarecimento também da importância disso. Hoje a gente vê muito em novelas, né, sobre doação de sangue, né? Isso é uma forma de esclarecer a população da importância, porque hoje não há nada que substitua 100% todas as funções do sangue. Então, somente um ato solidário é que vai proporcionar vida para as pessoas, né? Proporcionar que as pessoas possam realmente ter uma qualidade de vida ou possam até mesmo sobreviver graças a essas doações. É isso que eu queria perguntar para o senhor. O senhor tocou no assunto que é interessante. O sangue não há o que substitua 100%, mas existe possibilidade de substituir. Eu falo isso porque algumas igrejas, não criticando, mas respeitando também o ponto de vista dele, tem algumas igrejas que a doutrina não permite que se doe, que receba uma transfusão de sangue, né?
existe algo que possa substituir? Sim, existe algumas soluções, né, que podem, sim, no caso, substituir essas transfusões, soro fisiológico, expansor plasmático. Existem outras técnicas cirúrgicas também que podem auxiliar e diminuir o sangramento durante as cirurgias. Então, realmente, algumas dessas religiões são, felizmente, até elas têm essa cultura porque elas proporcionam um avanço tecnológico em cima disso, né? E são realmente grandes parceiras, né, nesse colaboram, sentido. então. Colaboram, felizmente existem, elas colaboram e o meio científico escuta muito e aprende muito com eles em relação a isso. Mas, infelizmente, a gente não tem 100% de todas as funções, né? Por isso que é importante as doações de sangue. Ok, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Alexandre sobre aí esse avanço aqui em Itajaí, da unidade que foi inaugurada no início da semana, agora nessa segunda-feira, aqui em Itajaí, para a coleta de sangue, aí, uma colaboração para o Hemosc de Santa Catarina. Um instante só. Olá, estamos no segundo bloco do painel Univale. Hoje o nosso convidado é o professor Alexandre Geraldo, que é o coordenador técnico do Hemosc em Blumenau e também professor no curso de biomedicina aqui da Univale. Começou essa semana uma unidade externa de coleta de sangue aqui na Univale, uma parceria aí do Hemosc Santa Catarina com a Prefeitura, Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itajaí e também com a Universidade do Vale do Itajaí, que aí colocou à disposição um espaço para que as pessoas pudessem doar sangue e esse sangue seja coletado aí pelo Hemosc de Blumenau. Professor, então, só corrigindo, essa unidade que funciona aqui na Univale é uma unidade externa de coleta de sangue. É a mesma coisa como se fosse o ônibus em frente ao Marieta, como era costumeiramente, é isso? Isso mesmo, é um espaço físico, bem como você mencionou, que é cedido, né, temporariamente, até porque todo esse espaço físico, né, nos outros dias da semana são utilizados pelo próprio ambulatório da Univale com outras finalidades, atendimento aos pacientes. Então, a coleta externa, ela funciona dessa forma, né? Ele é cedido um espaço, né, como de acordo com a parceria com a Secretaria de Saúde de Itajaí e a própria Univale, para que possa essa coleta de sangue ser realizada nesse espaço físico. Agora, em que momento, né, há necessidade de uma transfusão ou até, como o senhor mencionou, do sangue que vocês fazem aí a separação de plaquetas, de hemácias, o médico que vai requerer isso ao hospital, é isso? Isso. O médico, na verdade, é o responsável por todo o ato transfusional, né? Ele identificando que um paciente necessita de uma transfusão, seja ela por uma cirurgia que vai ocorrer ou por um acidente de trânsito que o paciente sofreu um trauma, né, e perdeu, né, uma grande volemia sanguínea, ou então para um tratamento para alguma doença, por exemplo, uma leucemia, né, que esses pacientes que fazem quimioterapia, né, normalmente precisam, né, de transfusão sanguínea. Então, o médico, né, ele detectando, né, essa necessidade, ele vai fazer essa prescrição do sangue. A partir do momento que essa prescrição do sangue é realizada, uma série de outros profissionais vão estar envolvidos, né? Seja a equipe da enfermagem na coleta dessas amostras, né? Os analistas clínicos, né, para realizar esses exames, depois novamente a enfermagem para realizar essa transfusão de sangue. Agora, como que funciona para os hospitais? Os hospitais, o banco de sangue funciona como um banco também de doação de órgãos, por exemplo? É centralizado e é distribuído para o Estado, é isso? Por exemplo, o sangue que é coletado aqui na Univale não necessariamente vai para o Marieta, ele vai ser distribuído para o Estado, é isso? Exatamente. O sangue que é coletado hoje aqui em Itajaí, ele vai para Blumenau para ser processado e vai ficar lá armazenado. No caso, existem dois tipos de hospitais, como no caso, um exemplo seria o Marieta e o Ruth Cardoso, né? Seriam dois exemplos, que são hospitais que possuem uma agência transfusional internamente. O que essa agência faz? Ela é responsável por armazenar um pouco desse sangue,
né? E realizar os exames pré-transfusionais, que a gente chama, né? Os exames para os pacientes internos do próprio hospital. Então, se um paciente internar no Marieta, esses analistas que trabalham na própria agência vão coletar a amostra desse paciente que está lá interno do hospital, realizar os exames e fornecer essa bolsa de sangue. Então, o Marieta, o Ruth Cardoso, eles, à medida que eles vão utilizando esse sangue, eles precisam repor essa quantidade de sangue que está lá na sua geladeira. Então, eles ou vão para o Hemosc de Florianópolis ou para o Hemosc de Blumenau, vão até lá para trazer mais sangue para ficar estocado aqui, 20, 30, 40 bolsas, né, e vão utilizando ao longo do mês. E existe um outro perfil de hospital, que é um perfil de hospital que não possui essa agência transfusional. Então, esses hospitais, eles acabam fazendo o quê? Eles vão até Blumenau, né, pegam uma bolsa específica para o paciente X e voltam para realizar essa transfusão. São esses dois. Não pega uma quantidade para armazenar, até porque não tem condições. Exatamente. Né? Ele pega aquela única bolsa para aquela única transfusão que ocorre. Tem que ter todo um cuidado, um preparo sanitário na realidade, né, professor? Isso, exatamente. Então, esses hospitais que possuem essa agência transfusional, eles são, essa agência ela é fiscalizada pela própria vigilância sanitária, existe uma demanda técnica, porque você tem que ter equipamentos específicos, reagentes para realizar esses exames, tem que ter um treinamento, porque o ato transfusional, ele realmente ele traz um risco, né, em si. E no caso dos hospitais que não possuem essa agência transfusional, todos esses exames e esses preparos, né, pré-transfusionais são realizados no Hemosc ou de Blumenau ou Florianópolis. Falta doador ainda, professor, apesar de toda a campanha? Olha, no momento, não. Né? Felizmente, assim, o número de doadores é bem satisfatório. Né? Isso porque as pessoas vêm atendendo ao apelo das campanhas, né, da doação de sangue. Claro que em algumas situações, às vezes, né, principalmente às vezes no inverno, o número de doações pode acabar caindo e demandar, né, um maior número de campanhas e sensibilização da comunidade. E é interessante porque realmente as empresas também precisam colaborar, que a pessoa que se dispõe a doar o sangue, ela pode ter um dia abatido do trabalho, é isso, professor? Pela legislação, né, pela própria CLT, sim, né, é um direito do trabalhador, né, ele ter um dia de folga, só que desde que isso seja acordado isso com a própria empresa. O Hemosc, inclusive, ele possui um projeto de empresa solidária, onde o Hemosc cede palestras, né, auxilia a empresa em organizar gincanas, né, ou campanhas internas de doação de sangue, inclusive tem até certificados para a própria empresa solidária. Né. O Hemosc também possui projetos como projetos escola, né, onde o Hemosc, né, vai até as escolas, as creches, né, ensino médio, fundamental, né, para ensinar as crianças sobre a importância. Embora elas não possam ser doadoras, às vezes ela pode chegar em casa e sensibilizar os pais, ou ela pode se tornar um potencial doador no futuro. Então existe todo um projeto social e organizado do Hemosc envolvido com a comunidade, para que no futuro a gente não para que no futuro a gente não tenha problemas com doação de sangue. Professor, quando a pessoa chega para doar o sangue, né? Quantos por miligrama, né? ml. Desculpa, ml. Então, ela vai doar o quê? 250 ml? Não, ela vai doar em torno de 470 ml de sangue. Então, precisa, esse valor, né, vai ser de acordo, claro, com o peso da pessoa, né? Mas é importante que esse volume significativo justamente para que a gente consiga produzir aqueles outros hemocomponentes que eu falei, a hemácia, o plasma e a plaqueta. É um volume suficiente para fazer essa separação, é isso? Exatamente. E, professor, pelo que o senhor observou aí, a gente viu também lá na unidade, muita gente veio de manhã, veio nesse primeiro dia para poder doar o sangue, né? Sim, a gente esperava realmente, a gente ficou realmente bem feliz porque
a comunidade de Itajaí é muito solidária. Né? Ela já ansiava por essas doações há muito tempo. Antigamente, com a vinda do ônibus, né? A vinda do ônibus era esporádica, né? Agora, sendo todas as segundas-feiras, né? Exceto feriados e no mês de dezembro e janeiro, né? Que não vai haver essa interrupção, as pessoas já sabem que há uma programação. Elas podem programar agora a sua doação de sangue sabendo que estaremos aqui na segunda-feira. Claro que tem o limitante do número de senhas, né? Mas isso não impede para que, se ela não consiga num determinado dia, ela pode vir na próxima semana. Isso vai aumentar consideravelmente também o volume no EMOSC de Blumenau? Sim, sendo todas as segundas-feiras, né, 60 bolsas, né, realmente vai haver um bom incremento de hemocomponentes no estado de Santa Catarina. E tem algum projeto para descentralizar o EMOSC, por exemplo, e implantar um EMOSC aqui em Itajaí? E o que isso pode melhorar também? Existe sim uma intenção, interesse do EMOSC em implantar aqui na região de Itajaí uma unidade de coleta e transfusão. Né? O que seria isso? Ter, na verdade, um posto físico, né, de coleta de sangue que funcione de segunda a sexta-feira, né, onde essas doações podem ser realizadas nesse local, assim como uma distribuição de sangue. Ou seja, os hospitais não necessitariam mais ir até Blumenau ou Florianópolis pegar esse sangue. Esse sangue poderia ser pego aqui mesmo em Itajaí. Há sim o interesse do EMOSC, né, em implantar essa unidade. Várias tratativas já foram, várias reuniões, na verdade, foram realizadas com a própria Secretaria Municipal de Saúde, né? Precisa realmente ter um local, né, que siga as instruções da própria Anvisa, precisa ter uma série de critérios técnicos para que essa unidade possa ser instalada. Interessante, né, professor? E lembrando também que as pessoas que vêm doar o sangue, elas também são dispensadas da cobrança do estacionamento, é isso? Sim, as pessoas que vêm doar o sangue aqui na coleta externa dentro da Univale, elas têm uma isenção de até 2 horas de estacionamento. Né? Durante até 2 horas elas não vão precisar pagar o estacionamento. Isso já é bacana. Então vai funcionar toda segunda-feira, das 8, é isso, professor? Das 9 horas até ao meio-dia e da 1h30 até as 4 horas da tarde. Ok, professor. Obrigado pela sua presença aí, parabéns aí. Também. É uma conquista bastante grande aqui para o EMOSC, para Itajaí, porque agiliza realmente e aumenta lá o volume no estoque, né, professor? É importante também destacar, né, e agradecer a própria Secretaria Municipal de Saúde pelo empenho, a própria Univale, né, o próprio diretor do CSS, o professor Mário, foi uma das pessoas que também batalhou bastante para que isso ocorresse aqui na Itajaí. Com certeza, se não tivesse todas essas parcerias da Secretaria Municipal de Saúde e da Univale, não teríamos conseguido implantar essa coleta externa semanal aqui em Itajaí. Obrigado, professor, pela sua presença. Então aí, vamos doar sangue agora, que é perto aí, toda segunda-feira. Dispensa aí também o pagamento do estacionamento. Criaram-se essas facilidades aí para aumentar o volume do estoque de sangue no EMOSC. O Painel Vale fica por aqui. Até o próximo programa.